isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse podcast. Meu nome é Alanderson Machado, mas também conhecido popularmente como Alan. Estamos aqui no segundo episódio deste nobre canal Resultado Convence, que tem o objetivo de trazer informações a respeito de empreendedorismo, business, mentalidade, negócios e, enfim, ajudar as pessoas e trazer um pouco de conteúdo para esse nosso segmento, né? Eu estou aqui com o nosso convidado que já vai se apresentar, mas também com o meu amigo e sócio, um dos empresários mais bem-sucedidos e tatuados de Belo Horizonte, Anderley Rotterdam. Eu pedi que ele se apresente aí também e, consequentemente, apresente o nosso convidado. É isso aí, pessoal. Também nessa iniciativa, né? Isso aí. Que era é sensacional ver um sonho se materializar, sim, uma iniciativa, algo que a gente pensou, que é algo que a gente já fazia no nosso dia a dia. Orgânico, né? A gente falou orgânico, isso aqui agora, de bate-papo. Sem roteiro, sem regras, sim, muito definidas. E eu acho que assim, foi assim que eu aprendi muitas coisas. Eu acho que tem muita gente também que aprende dessa maneira. E estamos aqui hoje com o nosso convidado, Felipe Ladeira, um dos mais bem-sucedidos corretores de seguros do segmento de vida. Foi destaque aí por onde ele passou, ele vai poder contar. É hoje um visionário de uma iniciativa sensacional que eu faço parte também, que é o Mastermind, muito interessante, né? No mercado de Belo Horizonte, no que uma fraternidade que está se desdobrando e se transformando em outras coisas. Ele vai poder explicar muito. Um professor na matéria de network, na verdade. Sensacional. Um vendedor na mais pura acepção da palavra. Acepção, essa palavra existe? Eu falaria autenticidade. Autenticidade. Então, vamos lá. Por favor, Felipe Ladeira, se apresente para nós. O pessoal da produção coloca a palma aí, como tem palma, a gente dá palma aqui mesmo. Se apresente, por favor, cara. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar aqui gravando o segundo episódio. Então é uma honra estar aqui no início, porque eu tenho certeza que daqui a alguns bons anos a gente vai lembrar lá dos primórdios, quem esteve no início, e obrigado por essa oportunidade. Os novos convites para fazer o antes e depois. Aí você vai olhar lá, nossa, bicho, a gente era acabadinho. Hoje já tá até mais... Eu vou chegar aqui, assim não, meu braço nem tatuagem tinha, quem sabe, né? Nem tinha tatuado na cara, né? Mas enfim. Brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade de estar aqui, contar um pouco dessa jornada que pode parecer muito longa para alguns, mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer na minha vida pessoal e profissional. Então tá só começando e poder também aprender com vocês. Acho que esse é o ponto principal, a gente sentar também na cadeira de aprendiz para poder absorver. Eu falo que um bom vendedor, um bom profissional, um bom empresário, na verdade, é uma esponja. Ele tem que ser uma esponja, tem que sugar, tem que estar ali, deixar o ego um pouco mais baixo e poder aprender com quem já chegou onde você quer chegar, que é onde eu estou hoje. Difícil isso, né? É difícil. Não é fácil. Difícil. É um exercício de humildade muito diário, grande. Dinâmico e frequente. Né? Porque o que mais nós vamos encontrar, e eu tenho passado muito por isso, são pessoas para ficar te elogiando, dando tapinha nas suas costas. Por quê? Porque geralmente quando você é acima da média e convive com muitas pessoas que ainda não estão nesse nível, as pessoas não sabem o que é um nível acima. Sim. Então elas vão ficar te elogiando, puxando seu saco, e exercer essa humildade nesse cenário é muito complexo. E acho que quando nós entramos, principalmente na parte do network, isso faz muito sentido, né? Mais pro final, mas enfim. É muito do que você tem hoje de resultado e de posição, mas que veio de um histórico que comumente as pessoas não querem se conectar com o histórico. E se esquecem que o que levou você até lá foi realmente o caminho, o que você passou. E não simplesmente um piscar de olhos que você foi lá, se conectou com alguém, fez uma sociedade, por aí vai. Mas é isso aí. Bora lá. Ladeira, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e dentro dessa trajetória, né, quais foram os pontos mais relevantes e que fizeram você ou mudar de mentalidade, ou que fomentaram o seu sucesso, ou que se transformaram em ferramentas aí que vieram lapidando e gerando musculatura aí para o seu... Perguntar isso para vendedor é um pouco complicado, porque se deixar a gente vai ter assunto aqui para umas 3 semanas, vai ter assunto para meia horinha, depende do tempo. 5 horas de podcast. Mas vamos lá, vou tentar resumir um pouco da história, tá? Bom, eu sou engenheiro de formação, então eu acho que a nossa fase, o nosso processo de criação, apesar da gente não ser tão velho, né, inclusive, mas o nosso processo de criação ali, quem nasceu nos anos 80, 90,
ele seguiu uma jornada muito mais linear do que a gente vê a geração de hoje. A geração de hoje, ela está muito querendo pular, querendo atalhos, querendo pular algumas fases da vida necessárias, como a faculdade, né? E acha que não precisa ou que não é necessário, porque o fulano de 18, 20 anos está fazendo 1 milhão. Enfim, não fazendo jus, né, a esse perfil de pessoa, mas levando aqui, voltando aqui para minha história, eu tive uma formação linear, digamos assim. Então, né, estudei na escola, tradicional, estudei na escola certinho, fiz ensino médio, fiz faculdade federal, formei engenharia na UFMG em 5 anos, então com 22 anos. Não é fácil, né, cara? Entrar na UFMG não é um negócio não é fácil. Corridíssimo, é um dos cursos mais, inclusive, corrigidos entre as universidades federais do Brasil. E na época é interessante porque, na época, não tinha nem Enem, cara. Eu não sou tão velho não, tá? 30 e poucos, mas na época não tinha Enem. Não tinha Enem, era facultativo. Isso, ele não era critério de avaliação. Não é, isso. Isso. Porque eu sou mais velho que você. Não, mas o Enem era facultativo, era critério de avaliação. Você tinha que fazer a primeira etapa da faculdade, segunda, enfim. Então, tive uma formação em engenharia, fiz lá os meus estágios, né, com 20 e poucos anos, formei em engenharia. Então, eu saí de um salário de estagiário para um contratado engenheiro. E com 23 anos eu estava morando em Imperatriz do Maranhão. E você chegou então a exercer a profissão de engenheiro? Porque tem muito engenheiro que nem sequer chega. Não, eu exerci 2 anos e meio, 2 anos e pouco. Então, nesses 2 anos, eu tive um aprendizado, talvez, um pouco mais corporativo, um pouco mais empresarial, mecânica. E trabalhava em obra, trabalhava no famoso chão de fábrica. Então, com 23 anos eu estava lá em Imperatriz do Maranhão, tocando obra de 60, 70 milhões de orçamento e no chão de fábrica mesmo, cuidando de soldagem de tubulação. Cuidando de soldagem de tubulação com peão das obras e assim vai. Então, isso serviu como uma base também de maturidade e crescimento profissional. Só que chegou num ponto ali, eu comecei a visualizar, porque eu sempre penso no longo prazo. Eu sempre penso daqui 10 anos. É algo que você desenvolveu ao decorrer do tempo ou sempre foi uma percepção forte nos seus atos? A gente vai aprimorando, a gente vai desenvolvendo, mas isso tem muito mais a ver com a modelagem. Ou seja, o ambiente que eu estou inserido, que eu convivo, geralmente são empresários, galera mais velha, até mais de 40, 45 anos, já tem estrutura de vida pessoal e profissional estruturada, eles sempre visualizam no longo prazo. Então, acaba querendo ou não, por conviver com esse público, esses amigos mais próximos, você acaba se comportando da mesma forma. Então, lá na engenharia, eu tinha uma dor. Por quê? Eu comecei a ver financeiramente estava bem. Pô, recém-formado, engenheiro, não tinha um passarinho para dar água. Morando lá no Maranhão, sem saber nada da vida, mas ganhava lá 20%, 30% a mais de bônus por deslocamento. Financeiramente estava bom. Só que eu vi os meus colegas engenheiros de 50 anos, 55, com esposa, filho. Você com a energia toda querendo fazer. E eles também, só que eles estavam vivendo uma vida totalmente instável. Por quê? Ia lá pro Maranhão, estruturava a família, colocava o filho na escola e tudo mais, passava 6 meses, a empresa falava, agora você vai ter que ir lá pro sul, na obra tal. Ele pegava a família e tudo mais. Bom jogador de futebol. Uma coisa sou eu ir. Uma coisa sou eu ir. Eu pego minha trouxinha, né, e vou. Outra coisa é você, 2 filhos, esposa, estruturar, entendeu? E aí eu falei, cara, eu não quero isso pra mim, não. Aí eu olhava pelo lado financeiro. Pô, esse cara, ele hoje, depois de 20 anos de carreira ali dentro, ele tá ali com resultado financeiro, porque isso é importante, sei lá, tá ganhando ali 30%, 40% a mais do que eu ganho hoje. Pô, a curva de... Você começou a se enxergar naqueles caras, né? Eu, nessa idade... Vou estar fazendo essa mesma coisa se eu continuar nessa carreira. Esse incômodo veio em quanto tempo? Quanto tempo que você ficou lá dentro, exercendo o seu trabalho que deu esse clique? E falou assim, pô, isso não dá, velho. Em 2013. E por quanto tempo você fez esse... Quando eu voltei do Maranhão, final de 2013... Não, mas em quanto tempo? Quanto tempo assim que durou essa jornada de você estar lá fazendo e falar assim, cara, 10 meses assim. 2 anos na engenharia. Menos de um ano, né? Menos de um ano eu descobri que... Você falou assim, isso aqui não dá pra mim, não é o que eu... Por quê? Nada contra você estar numa empresa legal, empresa que te reconhece, legal, mas isso tem muito a ver, isso vai muito mais de dentro do que externamente. Então eu não me sentia parte daquilo dali. Eu falei, cara, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso ter algo que depende só de mim. E quando você está dentro de uma empresa altamente verticalizada, essas grandes empresas, às vezes você não tem autonomia para fazer aquilo que depende só de você. Porque pelo tamanho elas já estão movidas por uma série de processos que você
consegue colocar o seu tempero, mas a inovação ela sempre fica em falta, né? Isso também é diretamente proporcional ao risco que você vai tomar para sua vida. Sim. Tem gente que tá tudo bem, a pessoa não quer tomar o risco do empresariado, não quer tomar o risco do mercado, então prefere trabalhar ali e ganhar um salário. Alguém tem que fazer cada função, né? fazer. Imagina se fosse todo mundo empresário, todo mundo empreendedor. E é legal, acho que esse ponto vai ser enriquecedor para quem está acompanhando a gente. Quando você tinha essa postura, até então contratado, e você falou assim, não, agora é minha hora, eu preciso empreender. Você já foi direto para algo que tinha conexão com o que você fazia ou algo totalmente diferente? É que tá o pulo do gato. Primeiro, eu acredito que nada acontece por acaso. Tudo está diretamente relacionado ao que você planta hoje e vai colher amanhã, porque você nunca também vai comer a fruta no dia que você planta. Sim. Né? Então, tem uma frase muito legal, até o corte da legal. E tem uma frase muito legal que fala, inclusive ela é do G4, Nadon fala muito ela, é que boa parte do que nós estamos colhendo hoje foi plantado em média 3 a 5 anos atrás, né? E você passou por todo um processo para estar fazendo aquela colheita hoje. E a colheita mesmo que imediatista, ela vai projetar você para que você faça nova. Então você tem que estar sempre... É aí que tá. Porque na época da engenharia aplicada, assim, em si, eu sempre fui muito bom de relacionamento. Então eu conversava com as pessoas, eu era o cara gente boa, o amigo, o cara político ali, que tava ali, ia lá pro chão de fábrica. Você entra lá, matemática 1, 2, 3, cálculo, 1, 2, 3, fala assim, um monte de nerd, né, velho? Vou lidar com pessoa. Então, eu ia lá pro chão de fábrica, eu chegava lá nos operários e virava amigo deles, entendia o que eles queriam, resolvia o problema. Eu chegava no supervisor, eu era o cara que estava permeando ali nos ambientes. Se preparando para ser um empreendedor. Mas eu não sabia, é aí que tá. Você já era essa característica desabrochando, começando a aparecer. Acontecendo, acho que é muito genuíno também. Sim. Exato. E aí quando eu voltei do Maranhão, eu continuei na engenharia, mas as coisas começaram a convergir para outros caminhos. Por quê? Eu sempre fui um bom ouvinte, eu sempre gostei de conversar com pessoas e ouvir as suas histórias. Então, lá em 2013 para 2014, um cara me ligou, já amigo meu até hoje, né? Amigo meu até hoje, ele me ligou para oferecer... Variar, né? Do nada. É amigo seu Deus, para variar. Vocês não fazem ideia do network desse cara. Falando no bastidor aqui, tudo que você precisar. Tô pensando em fazer isso, aquilo. Peraí que eu tenho um telefone, eu tenho quem faz, peraí que eu... Né? A agenda desse cara aí, a lista de contato dele... Mas aí que tá, isso foi construído. Exatamente. Chegar nessa história, essa parte é legal. Sim. Aí uma pessoa me ligou pra me oferecer um tal no seguro de vida, que era amigo do meu vizinho. Eu falei, cara, 20 anos de idade, o maluco vem oferecer seguro de vida. Ah, não tô fazendo nada, ele falou que vem aqui mesmo, de graça, vou tomar um café, não fazendo nada, vou lá. E aí ele chegou e tal, gente boa pra caralho, brotherzão meu e tudo mais. A partir daí, eu virei cliente dele. Não sei por que não, mas eu virei. Porque eu tinha zero consciência sobre a importância do seguro de vida, mas eu comprei ele. Sim. Eu nem sabia o que eu estava comprando. Porque o negócio parecia ser legal, comprei o carro. Beleza. Ficou por isso mesmo, continuei na engenharia. Voltei lá do Maranhão e estava permeando nas obras aqui, porque é a empresa de montagem industrial, eletromecânica, então estava nas obras da Vale, região de Ouro Branco, Monlevade, aqui perto mesmo, aqui de BH. Beleza. Eu já estava ali pro final de 2014 já muito insatisfeito. Mas sabe aquele insatisfeito que a gente ainda vai empurrando com a barriga? Mas parece que Deus chegou e falou assim, agora você vai. Sabe quando você tá na borda e você olha assim, mas você fica meio assim? Aí Deus fez assim, pum, empurrou. Só aquela de leve. Olha que doideira isso aqui. Foi isso. Foi isso. Aí chegou assim, é impressionante, cara. Na mesma semana, eu já estava meio assim, a empresa já estava entrando naquela crise que bateu no mercado da engenharia 2015, de baixa, já estava com muito menos obra, eles me mandaram embora. No que eles me mandaram embora, eu falei, graças a Deus, obrigado. Eu já estava querendo, vou receber aqui um acerto, né? Para uns é um lamento, para outros receber um acerto, né? Eu como engenheiro contratado ali, não tinha muito, mas não tinha... Seletista. Não tinha nem passarinho para dar água, então... Sim. Receber um dinheiro ali, vou ficar... Aí eu falei, bom, então vou fazer o seguinte. Isso foi em outubro de 2014. Vai fazer 10 anos. Eu vou receber uma grana aqui. Quer saber? Vou emendar o resto do ano. Eu vou pensar alguma coisa que eu vou fazer aqui, de boa, né? E assim vai. E qual foi seu maior resultado lá? Até antes da gente... Só pra... Como a gente foca muito em resultado aqui. O que você avalia que foi o seu maior resultado dentro desse emprego? O que você lá dentro fez diferença? Que você pode falar assim, não, cara, eu tava lá dentro e isso aqui
Mudou porque eu participei. Por mais que, não diretamente, eu não pontuaria nada direto, mas por mais que eu tinha um posto de, querendo ou não, respeito, quando um engenheiro da obra está ali, eu vestia a sandália da humildade, porque eu era um aprendiz, eu não sabia nada da vida, mas eu comecei a entender, eu fiz a diferença sobre lidar com pessoas. Eu comecei a ser bom de relacionamento ali dentro. Então, os resultados que eu conseguia me relacionar com as pessoas e fazer com que elas executassem aquilo que eu queria ou aquilo que eu precisava fazer, sem ter aquela postura de chefe e falar, faz aí. Igual o operário, né? O empregado chega, eu que mando, eu faz aí, vira as costas. Né? Não, eu aprendi o resultado que eu fiz, eu consegui gerar, né, dentro do ambiente, não falo na empresa em si, né, porque eu não tinha uma abrangência, eu tinha uma atuação mais setorizada. Eu consegui gerar um bom ecossistema de relacionamento ali dentro e um bom ambiente de trabalho, porque eu comecei a entender sobre pessoas. E isso foi muito bom pra mim. Automaticamente muda a rotina. Sem saber, na verdade, né? Eu não sabia desses negócios, eu não tinha esse nível de conhecimento. E dessa conexão você já foi direto pro empreendedor? Aí que aconteceu, o pulo do gato. Vou até pegar uma água aqui. Pega, por favor, por gentileza. Aí o que aconteceu? Na semana que eu fui mandado embora, eu falei, vou emendar aqui novembro, dezembro, virar o ano, depois eu vejo. Tô tranquilo, né? Esse amigo meu me liga. Ô Felipe, beleza, tal, não sei o quê. Aqui é o fulano aqui do seguro. Eu falei, que seguro, cara? Eu já pagava o negócio. Que porra é essa? O cara do seguro. Que é isso? Sempre tem um cara do seguro. Aí eu seguro aqui, falei, tá, beleza, mas será que eu não deixei de pagar e tal? Eu tava pagando aqui já tinha um ano já. 2 anos já, foi 2012 que eu fiz. Enfim, resumo da história. Ele falou, não, cara, tô te ligando aqui porque, vou até falar o nome, é Prudential, né? Prudential é uma das maiores seguradoras hoje do mundo e tem, para mim, o modelo mais bem validado e executado de vendas do mundo. Todas as grandes corporações... uma máquina de vendas. Assim, Nossa inspiração. até pela complexidade do produto, o cara que fica bom, vou chegar lá depois, que fica bom em vender seguro de vida, ele faz qualquer coisa. Por isso que hoje eu estou tranquilo, apesar de estar assumindo muito mais riscos. Porque eu tenho uma bagagem que é inquestionável. Mas que te permite, né? Aí ele me ligou, cara, falou assim, cara, Prudential, cara, tá crescendo muito, a gente está num processo de expansão e precisa de boas pessoas, pessoas comunicadoras, pessoas que têm esse trato com humano para poder estar junto do nosso time. Ele estava começando o negócio? Ou eles já eram fortes? Não, Prudential eu estava no Brasil desde 1976. Sim. Mas digo assim, com a parte realmente de... Tava em expansão. Já tinha ali, vamos pegar ali uns 5 anos, 6 anos de processo de expansão. E é um processo seletivo... Muito hard. Muito hard. Eu participei, eu cheguei na última etapa lá, tinha que ler 3 livros e apresentar a resenha dos livros, não é isso? Não tem isso também? Tinha. Aí o que acontece? Ele me ligou e falou, cara, eu queria que você conhecesse aqui o nosso modelo de negócio. Aí eu fiz 2 perguntas. Pra mim, né? Porque eu não tava entendendo nada. Falei, cara, primeiro, o que engenheiro vai fazer lá? Não tem obra, não tem porra nenhuma, o que eu vou fazer naquele negócio? Não, só é seguro de vida, mas o que engenheiro tem a ver com seguro de vida? Vem cá e ouve. Engenharia de pessoas. Vem cá e ouve. Tá bom. Segundo, social. Aí a gente tem sempre o pezinho atrás, né? Segundo, já caí nesse golpe, marketing multinível, pirâmide, não vou não. Chega lá, vai ter um shake. Eu ia fazer um comentário aqui, mas chega lá, vai ter um shake, pirâmide, não vou não. Não vou falar o nome. Um perfume. Não vou falar o nome. Ou vai ter um kit de perfume pra você comprar, ou vai ter um shake. Aí eu olhei assim e falei, não, vou nesse trem não. Ele falou, não, sou, deixa de ser besta, sou, vem cá, ainda no Vila da Serra. Um prédio imponente, né? Bonito pra caramba. Bonito ali. Reflete o rochedo, né? Aí eu cheguei ali, falei, como eu já tinha aquela bagagem, vou ouvir, de graça, né? De graça até fila pra eu tomar bicuda. Então, vou lá ouvir, tomar um café. Cheguei lá, eu fiquei abismado, porque eu já era cliente, eu comprei a ideia, mas eu não entendia o modelo de negócio. E como funcionava de fato ali no bastidor, né? Aí eu fui lá, conheci a agência, muito aquele modelo norte-americano, modelo de Lobo de Wall Street. Não, e é engraçado que os caras têm cara de gringo, né? Os caras são brasileiros e eles têm cara de gringo. É muito Wall Street. Todo mundo blusa branca, gravatinha vermelha. Que é a cultura, né? Americana, norte-americana e japonesa. Sim. E aí foi, e aí eles me venderam uma ideia. Falou, cara, aqui você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro e só vai depender de você. Então, primeiro eu coloquei na minha cabeça o seguinte, só vai depender de mim. E se depender de mim, brother, aí não tem erro. E aqui uma pergunta Entendeu? rápida.
essa mentalidade de sempre dependeu de mim, sempre é uma busca que eu tenho que fazer, os meus resultados são meus. É uma coisa que você desenvolveu ou também sempre foi forte na sua personalidade? Você vai desenvolvendo, você vai aprendendo nas porradas, né? Quando você às vezes deposita expectativa em terceiros e aí não tem elas atendidas. O lance da autorresponsabilidade, né? Tem que ser eu mesmo. E qual porrada que te deixou, assim, mais ciente disso? Foi nessa época? Foi por ali? Ou sobre autorresponsabilidade? Não, foi um pouquinho depois, quando eu comecei a jogar o jogo de sociedade, né? Você deposita legal. dinheiro, Esse aí vai ser chegar bom. lá, Vamos chegar. Aí, tem história, cara, hein? a história eu tô preocupado com o tempo, mas enfim. Não, vai dar, Aí a história é a seguinte, a partir daí, jogando o jogo ali dentro da Prudential, eles me venderam uma ideia. Falaram, cara, isso aqui só vai depender de você. Olha fulano ali andando de carrão, olha o outro ali, olha o outro que foi lá pra Nova York, não sei o quê. Você chegou pelo estacionamento? Quando você chegou no prédio? Só carrão, só carrão. Mercedes. Exatamente. E eu sempre gostei de carro. Sim. Então, é uma paixão comum, né? A gente só se aproxima dessa categoria, categoria, dessa classe. Nós vamos ter que fazer um episódio só pra gente falar só de carro. Eu não tava Vamos ruim, entrar eu tava nisso, de não. Honda Civic, New Civic. Mas, né? Que já é um a carro, gente sempre pô, almejava, Que cara, assim. eu acho o Civic Eu mais adoro. bonito até hoje, é aquele manualzinho, modelo. né? Eu tava ali no Civic. Aí ele falou, cara, isso aqui você vai ganhar dinheiro. E no início eu não tinha aquela visão de vou construir um negócio, vou realizar o senso de contribuição às pessoas. Não. Pô, vai ganhar dinheiro? Tô dentro. Uai, bora. novo, É nóis. Como fazer? Não sei. O cara vai me ensinar aí, eu vou executar. E aí comecei. A jornada é que foi o primeiro ponto de inflexão da minha vida. Eu falei, cara, vambora. Aí, um dos princípios que norteou meu processo de decisão foi, eu não tenho nada a perder. Diferentemente do meu parceiro lá na empresa, eu não tenho filho, não sou casado. Cara, na pior das hipóteses, eu tenho um diploma de engenharia aqui, sei lá, eu faço alguma outra coisa. Vou pagar pra ver. Então eu não consegui tirar minhas férias, né? Já caí. Não fez o período sabático ali. Não fiz. Ainda bem, né? Mas foi ótimo, porque emendou um no outro e falou assim, cara, vende. Eu falei, mas porra, como que eu vou vender esse negócio? Eu não sei vender não, cara. Isso, aí eu ia te fazer. Nunca tinha trabalhado com vendas. Não, mas eu sabia conversar com pessoas. Que é bom. Boa. Eu ia perguntar justamente como que ele... Aí que tá. Aí eles me entregaram um modelo, um processo. Você foi treinado, de obviamente, né? O mínimo, que né? tinha a câmerazinha pra E- você apresentar como se a câmera fosse o seu cliente, Sim. e aí gravava e você se via depois, Sim. né, para ver a sua performance. Eu sou entendia fã de dessa comportamento metodologia. já. Você já tinha essa. Sim. Talvez não teoricamente, né? Que é Mas enraizado. de forma ali intuitiva, você já tinha essa facilidade de se conectar. Eu tava dando um treinamento lá em São Paulo Sim. e eu tava falando com eles sobre isso. Cara, o produto é importante? É importante, saber sobre isso mas se conectar com a pessoa É muito mais. É muito mais importante. que Comumente o seu produto ele representa em média 20% da venda. 80% O restante é o desenvolvimento, é a conexão e é o benefício que você vai gerar com a proposta que você está fazendo ali. Relacionamento, é isso aí. E no início eu não tinha tanta técnica de vendas. Né? Cara, depois se eu conseguisse, cara, se eu conseguisse mostrar esse vídeo, eu tenho um vídeo no Não, com Manda, certeza manda você pra manda gente que a gente coloca. coloca uns cortes para colocar. Eu já vi, eu já vi. Roleplay. Sei. Abre aí em vídeos do meu celular aí, ô Josué. Roleplay, onde estava de azul em 2014. Porque na época do treinamento, punha a câmera e eu apresentava o script que tinha Como que se fosse o apresentar, cliente porque tinha ali modelo. tirando. Então eu tava copiando. No início era decorado. Técnica então eu da ia cadeira lá, vazia ali. E depois eu me via para poder melhorar. Sim. Depois de um ano, 600 200 pessoas apresentações. que eu sei tomar café, você vai ficando bom e vai ficando mais Sim, natural. e Aí você você vai vai- jogando o seu tempero. Foi. Então, no início, o que eles fizeram? Eles me mostraram, falaram, você tem que fazer isso aqui, você tem que falar isso. Como eu sou muito engenheiro, mentalidade de engenheiro, tenho um raciocínio rápido. Estrutural. Eu decorava, decorava o que tinha que falar. Então era decorado. Nos Isso tem a ver com a primeiros modelagem meses, também, né, cara? modelagem, Se o cara que decorado. faz, o cara que sabe, que tem resultado, tá andando nesse carro que eu quero andar, tá tendo a vida que eu quero ter. por que que eu Ele tá vou falando pra eu fazer assim, eu vou fazer assim. Isso é o mais inteligente a se fazer, né? A partir disso, o negócio começou. E deixa eu fazer uma pergunta que eu entendo que ela é aplicável nos mais diversos segmentos, principalmente de vendas. Você é uma pessoa que tem sucesso em vendas. E eu vejo que quanto mais você se comunica, mais pessoas você apresenta o seu produto, mais você faz cotações ou exposições e mais você faz conversões. Você concorda com essa máxima? Isso fez sentido no seu dia a dia? Foi estritamente necessário para o meu resultado dentro da companhia. Por quê? Porque no início, como eu disse, eu não tinha técnica, mas eu era engenheiro, eu entendia de números. Então, apesar de ser muito péssimo tecnicamente em vendas, eu tinha um produto que fazia sentido, era bom, e existe no mercado há 150 anos, então, eu vou dar um jeito. E eu tinha um modelo. Você já entendeu. Eu tinha um modelo. Mais pessoas você falasse, mais você Aí ia que tá. aprimorando. Eu comecei a fazer minhas contas.
Eu falei, bom, se eu ligo para 20 pessoas, eu marco 10 visitas, porque eu sou ruim ainda. Então eu marco 10. Dos 10 das visitas, 3 vão me receber na próxima visita, que é o fechamento. Dos 3 eu vou vender um. Cara, isso é a coisa mais básica que existe no mundo das vendas. Isso existe eu acho que desde o TGA, Teoria Geral da Administração. Desde que o mundo é mundo. É trabalhoso, é fácil, mas é trabalhoso, e quem faz tem sucesso. E eu vejo que assim, 90% de quem está no ramo comercial e que não tem sucesso em vendas é porque justamente não tem não persegue esse... Eu abomino. Acho que abominar é uma palavra muito forte, mas eu não gosto das pessoas que falam assim, mas eu não nasci para vender, eu não nasci para isso. Brother, eu também não nasci. O talento, às vezes você não vai nascer com talento, mas o esforço é essencial. O esforço que você vai implementar só depende de você. E o esforço ele vai superar o talento se o talentoso não se esforça, sacou? Por quê? Beleza, o cara que é talentoso e é esforçado, um Cristiano Ronaldo da vida, aí não tem jeito, o cara é imparável. Ele é mais esforçado que talentoso, até. Porque... Ele não deixa de ser talentoso, mas é o esforço dele que leva ele pro próximo nível. O Neymar é muito mais talentoso que o Cristiano Ronaldo. Só que o resultado do Ronaldo... o Messi é talento, né? Puro. Mas o Neymar é muito mais talentoso e não tem o mesmo resultado. Mas são coisas que você não pode se escorar e ter como referência, porque eles representam menos de 1% do que realmente chegam lá. O Cristiano é um cara, assim, sensacional. É uma máquina de resultados e mas por quê? Treina. É a busca dele. Treina. E ele sabe... E o autoconhecimento, né, cara? Saber dessa limitação... Da limitação técnica. Cara, eu não tenho técnica, eu vou aprender, eu vou fazer. Porque, mais uma vez, é fácil, mas é trabalhoso. Né? E assim, eu tenho umas máximas que eu escuto, assim, em músicas, em livros, amigos, rodas, e eu começo a internalizar isso, né? E isso me move. Então, na época, eu entendi o seguinte. Falei, cara, às vezes eu acho que eu não tenho talento, não. Mas o esforço é obrigação. Show. Então você pode não ter talento, mas o seu esforço, brother, é obrigação. Cara, mas fala da máxima, eu fiquei esperando a máxima. Você pode não ter talento, mas o esforço é obrigação. Mas o esforço é o esforço que coloca. A raça que você tem que dar só depende de você, velho. E Ladeira, uma coisa que eu fiquei curioso, pra gente entender, durante esse processo, né, eu acredito que no final você vai falar do seu sucesso, se possível até você abrir quanto você faturava em média, porque eu acho que é um número importante para as pessoas entenderem o quão exponencial era o seu trabalho, mas quais foram as principais dificuldades que você teve desde o momento que você começou a fazer até você realmente começar a entregar um resultado extraordinário? Que tá. Então, eu entendi que tinha um modelo e eu tinha os números. Então, se eu quisesse vender 3 novos seguros, ou seja, prospectar e converter 3 novos clientes por semana, eu pegava o final, que é o resultado, e eu ia fazendo a engenharia reversa para saber quantos nomes eu precisava ter no meu banco de dados, quantas pessoas eu podia ligar, e o resto seria as leis de médias. Então, por exemplo, se eu quisesse vender 3, eu tinha que ter 50 nomes por semana. Dos 50, eu vou conseguir contato com 30. Dos 30, eu tô chutando, tá? Dos 30, eu vou conseguir fazer 20 visitas. Das 20, 10 vão me receber pro fechamento. Dos 10 fechamentos que eu fizer, das apresentações que eu fizer, 3 vão dizer sim. Então, quando eu recebi um não... E é uma conversão alta, né? Aí, quanto mais você... Não, depois eu já chegava a 60%, 70% de conversão. Por quê? Quanto mais volume você aplicava na sua atividade, depois de 1, 2, 3 anos, enquanto era 30% de conversão entre o fechamento e a conversão, passava para 60%. E eles te davam esse conteúdo, né? Lá tem, eu lembro... Direcionamento, né? Tem não sei se é uma campanha, um lema de não sei quantos contratos por semana. 3 por semana, não é isso? Durante 50 semanas. E uma coisa que eu fiz. Uma coisa que eu acho interessante, uma pergunta que comumente eu recebo e eu gosto muito de fazer. Deu para entender que você já faz isso de forma estratégica. Mas quanto tempo você se dedicava de fato à estratégia e à prática? Assim, quanto tempo você de fato falou assim, poxa, cara, isso aqui eu me organizei, gastei... sim. Você mais prático em termos de dias da semana. Segunda-feira era estratégia, era a parte mais planejamento da semana, terça, quarta, quinta e sexta, execução. Era basicamente 80-20. E o grande erro dos empreendedores, que eu vejo isso demais. Por isso que eu perguntei. Na última eu falei um palavrão aqui. Bater pasta. Cara, a galera fica preocupada em fazer curso, e curso do curso, e curso do curso, do curso de como fazer um curso. E prática que é bom? E o dinheiro na rua. O dinheiro na rua.
As pessoas entraram numa loucura tão grande de curso, de se preparar, que as pessoas não ficam prontas nunca. Não sabe nem que o curso que faz, já busca o curso como uma solução para um problema que nem ele sabe. E aí a gente está falando com um cara que veio da maior, se não a maior, uma das duas, né? No mínimo, uma das maiores referências, sem sombra de dúvidas. Multinacionais de seguro de vida, que é exatamente prática, execução, não é isso? É aí que tá, só que no início é muito ingrato, né, cara? Porque é não, é porrada, é pancada. Aí eu viajava, falava, o que eu tô fazendo aqui? Tomar portada na cara, marcava com o cliente 10h30 da noite, o cliente tava de cueca em casa, vendo filme, não me recebia. É aí que tá. Aí eu entendia o número, eu entendia os números, porque eu não consigo controlar o meu resultado. Eu não vou chegar, antes de sentar com o Alan para vender seguro, falar, Alan, ó, eu só vou conversar com você se você for fechar, você vai fechar? Não tem jeito, né? Gostaria. Se fosse assim. Aí não dá. Aí no início, eu entendia a lei das médias. Por quê? Eu não controlo o resultado, mas eu controlo minha atividade. Então, se estava difícil, eu dobrava minha atividade. Entendia o meu percentual de conversão a cada semana. E eu sei que só ia melhorando. Só que eu comecei a ver resultado 2 anos depois. Tá vendo, cara? 2 anos é muita coisa? Depende. Analisando a sua jornada. Não é. Como um todo. Na jornada do empresário, não é. Se você for pensar em payback, né, em lucro, não é. Mas o problema é que na digitalização dos negócios, no mundo que a gente está vivendo hoje, de um nível de informação muito exagerado, o cara acha que ele começa hoje, daqui 6 meses ele tem que estar faturando. É isso, cara, é uma ansiedade. Porque o menino de 18 anos está arrastando para cima. Mas quantos meninos de 18 anos estão fazendo isso? É o que a lei das minhas É porque a galera... o Instagram é uma ferramenta sensacional, maravilhosa, mas ela adoece muita gente. Sim. Porque, cara, eu não fico mostrando ali, me fudi hoje, tô malzão, e ainda bem que você mal, não faz, porque ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver isso, velho. Você quer mostrar as coisas boas. Só que a população em geral é pouco preparada para diferenciar o que é realidade e o que é ali a venda. Porque ali a gente está vendendo uma coisa. Porque a parte difícil da coisa ela é notória, ela é transparente. E aí, uma vez conversando com uma pessoa, ela falou pra mim, poxa, mas eu não tenho Instagram porque eu só vejo gente em cenários positivos e o cara não mostra. Tem um amigo que você tá ajudando. Que eu tô ajudando ele, inclusive, que ele tá vindo pro mundo digital. E ele tinha esse preconceito. Não, eu não vou porque eu vejo que não é verdadeiro. Eu não tenho um carro premium, eu não tenho isso. Eu falei, cara, não tem nada disso. Não tem nada disso. Ainda bem que você tem que mostrar o lado positivo, porque o que é ruim é transparente. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece, todo mundo tem acesso. Não, e outra coisa. Poxa, você tem que falar com ele assim, cara, que bom, aproveita que esses caras estão ali de graça na internet e modela o que eles estão fazendo. Pronto. Muito bem. Então vou até puxar hoje já posta, já tá vendendo no Instagram, velho. Vou até puxar aqui pro resultado convence, por quê? Cara, no final, ninguém tá nem aí pros seus problemas. Não tá. Todo mundo só quer ver o resultado. É isso. E ali, a melhor vitrine hoje que existe no mercado são as redes sociais, para você escalar e distribuir o seu resultado. Mas aí, voltando à questão do tempo, nós já passamos por isso. O Alan está conosco, vai fazer 2 anos de sociedade. E é notório que 2 anos é nada. Nada, cara. Nada. Aliás, é até pouco tempo, né? Para você que está começando um empreendimento, e a gente, provavelmente, um dos grandes objetivos é fomentar o empreendimento, ajudar pessoas que, às vezes, não têm noção nenhuma. Porque não tem uma escola de empreendedorismo acessível hoje para as pessoas. Não tem. Tem uma série de coisas aí que, enfim... curso de como fazer curso, tem uma série de coisas. Mas falar de forma clara, prática. O que o cara vai sofrer na prática e tal, isso ainda é algo muito escasso. Sim. Né? Então, mostrar para as pessoas que 2 anos na sua jornada é nada. Você não vai ficar milionário em 2 anos. Sim. Né? Você não vai ficar milionário do dia para a noite. Talvez do dia para a noite em 10 anos. Eu não sei se você poderia abrir algumas cifras médias do que você arrecadava, porque eu acho importante, porque quando você fala assim, 2 anos foi difícil pra caramba, e você conecta agora com o seu resultado, eu acho que fica claro de que é um processo. Basicamente, no início eu pagava para trabalhar, né? Assim, eu tinha um faturamento, porque o que acontece? O modelo de negócio é um modelo que ele é individual. Então, eu tinha uma corretora que era eu mesmo, então pensando no viés empresarial, eu era o comercial, o RH, o administrativo, o financeiro, a logística, eu era tudo do negócio. Então, a gente trabalhava triplicado. Em termos de faturamento, né, quando você pensa em faturamento e não renda, porque você também tem um custo da operação, o custo empresarial,
No início, eu apenas me pagava, porque eu tinha que viajar, né, carro e tudo mais, essa questão toda. Quando eu comecei a entrar no viés de bônus, ou seja, você começar a colher um fruto do que você plantou há 2 anos atrás, de trabalho consistente, de atividade consistente, que aí entra aqueles 3 lá por semana, etc., começou a vir um resultado financeiro muito mais bem consolidado. Então, depois de um tempo, o que antes era 5 dígitos de faturamento, eu já estava faturando sozinho mais de 100 mil reais por mês. Por mês. Sozinho. Claro que trabalhando muito, porque eu tinha que cuidar de tudo numa visão de empresa. Eu só não entendia isso, mas provavelmente é um negócio que não é escalável lá, né? Não é. Mas é uma escola. É aí que eu chegar. Sensacional. Porque a parte financeira, ela apenas me trouxe acesso a mais coisas materiais e foi legal pra caralho. Porque você ganha dinheiro e você curte, né? Você compra as coisas, compra uns carrinhos e tal. Legal. É lazer. E eu cheguei, né, a quase 1.000 clientes ativos sob gestão recorrentes. Essa carteira, pra você ter ideia, ela gerava... Eu vendi a carteira no ano passado, né? Essa carteira ela gerava em prêmios pagos para a companhia quase 900 mil reais mês. Então você pegava um percentual de comissão que era o que eu ganhava ali residual mensal, mais os novos clientes que estão entrando. Legal. Então era uma carteira boa. Sim, robusta. Né? Hoje dentro da companhia você ter mais de 1.000 clientes é um nível muito sênior e executivo de profissional, entendeu? Porque show de bola. Tem uma gestão muito grande ali, não é só botar para dentro, você tem que gerir, cuidar, né? Tem que promover. Aqui nós já conseguimos ver na prática, porque o tema do podcast ele já se faz presente aqui, né? O resultado, e como é que ele foi realmente a sensação, convence. cara? E eu acho que essa parte subjetiva também é muito legal. Como que é a sensação de chegar depois de 2 anos e receber um bônus desse? O que passava dentro do ladeiro ali? Comprar carro. Ih, rapaz, foi legal. Onde mais são os nossos troféus, né, cara? Na época eu comprei o primeiro bônus que eu fiz. Comprei um Audi TT. Olha aí. Sensacional. Comprei um Audi TT. Legal. Isso há quanto tempo atrás? 2016. Show. 2016. Tinha 20 e poucos anos, andando de Audi 25 TT. anos. Sensacional. Resultado convence. Andando de 1,94 que a porta não fechava nessa época. Comprei um Audi TT, cara. Comprei Volvo. Eu tinha um Audi TT e uma Volvo T6 R-Design. Que legal. A Volvo eu usava pra viajar, o Audi eu usava pra brincar. Que legal. Aí, tá vendo? Aí nós você precisamos vai, ter os né? nossos troféus, né? Então, É isso aí. Só que, até fazendo um ponto aqui, essa questão material é legal, mas sabe o que é melhor? É quando você é reconhecido pelo bom trabalho que você faz. Quando você é reconhecido pelo resultado. Então, a resposta da sua pergunta. a companhia, né, ela tem muitos indicadores de gamificação dentro do negócio. Desde curto prazo, de reconhecimentos, e reconhecimento não é só o dinheiro. Que seja um bombonzinho na semana. Né? Igual você mandou lá, a caixa de bombons, isso é do caralho. Isso é um negócio que tem muito valor. E até os congressos, os eventos anuais que eram fora do mundo. Então eu tive a oportunidade Não é pelo número, é pela conexão. E você poder trazer e propiciar isso para as pessoas que você gosta. Olha que legal. Em 2016 eu fui para Las Vegas, hospedei no Bellagio, levei meu pai, minha mãe e minha ex-namorada. De graça, subir no palco do Bellagio no evento, pegar uma plaquinha. E como é que é a sensação, cara? Acho que eu vou aprofundar um pouquinho mais a pergunta. Como que é a sensação de falar... Porque nós crescemos numa sociedade castradora. Quando eu falo castradora, no Brasil é feio você falar assim, eu sou bom, eu dou resultado, eu tenho ter sucesso resultado. Não é legal, né? A gente vive numa sociedade que você se reconhecer como bom, ou como foda, ou como acima da média, é feio. Assusta as pessoas. E como que foi fazer isso? Cara, seguinte, até pelo modelo de negócio, é um modelo que ele incentiva a competição, uma competição saudável dentro da companhia. Então, querendo ou não, você acaba vivendo aquela bolha. E dentro daquela bolha, não tinha um julgamento de que, você é um cara arrogante por você ter resultado. Que bom. Era um negócio, era uma competição boa que era saudável mostrar os resultados, até mesmo porque você era reconhecido por isso. Então, como eu estava falando, eu nunca tive esse bloqueio de falar que eu era bom e tinha resultado, porque as pessoas que estavam ali,
Elas sabiam o que eu fiz para poder chegar naquele resultado. Sim. E querendo ou não, naquela época a gente ainda não tinha tanta presença digital, né? Não tinha muita coisa para poder ficar mostrando lá fora. Hoje isso está mais exposto. Então, o fato de poder ter conhecido Las Vegas, Havaí, Dubai, todos como prêmio pelo reconhecimento do trabalho que você fez. Podendo levar familiares pelo trabalho, existia um porquê que está por trás. Então, não era à toa, não era o cara é arrogante. Não, porque aquele cara que está me vendo ali, às vezes ele não pode ter um resultado igual eu tive, até mesmo porque era porque só ele não fez o que você fez. Mas ele entendendo, seguindo, acompanhando, ele desenvolve a mentalidade O resultado dele assim, cara, não era o mesmo. Tá claro, esse cara trabalha 3 vezes mais que eu. E eu sou vagabundo mesmo, eu não tô afim. Sim. Agora, ano que vem eu quero, vou modelar o que ele fez. Ele ia lá e conseguia. Ia lá e fazia, pô. Era algo muito mais claro, era muito mais evidente o seu resultado ali dentro quando você tem um nível de reconhecimento desses que a gente tinha todo ano. Deve ser do caralho passar por esse tipo de experiência numa companhia multinacional, com essa mentalidade. Isso deve ser sensacional. É muito bom, Claro. isso é premiação. Com certeza. É isso aí. Conectando esse universo aí que você trouxe, aí da Prudential, com os seus negócios atuais, inclusive acho que é até legal você falar da Confra, que tem um propósito nobre também, né, de conexão empresarial, desenvolvimento de pessoas. Como é que foi aí essa conexão? É aí que tá. Em 2019, então, se você for pegar 2014 para 2015, para 2019, 5 anos de atividade. Imagina 5 anos hard, viajando. Interior de Minas, atendia, sei lá, umas 20 cidades aqui. Bahia, que eu morei também, tinha casa em Salvador, em Lauro de Freitas, tem negócio lá até hoje em Alagoinhas, e Mato Grosso. Então eu tava nesse triângulo, entre 3 estados por semana. Tinha semana que eu passava nos 3 estados, de avião e de carro. Então eu pegava avião, chegava lá, pegava o carro e rodava. Então é muito desgastante. Sim. Você compromete, querendo ou não, porque equilíbrio não existe. Nosso 2022, não tem como né? você ser Exatamente. Início de 23. rico, no shape, saudável, bem casado, 3 filhos, trabalho pra caramba, viagem. É difícil você conciliar tudo isso. Tudo, né, velho? No início. Depois, quando a empresa já está mais verticalizada, já está estruturada, beleza. Então, esse equilíbrio, assim, eu sou meio. É uma construção. suspeito, assim, mas tem que abrir mão de uma coisa para. Não dá, cara. Porque não pode romantizar essa parada. Pra É uma você ser construção. muito acima da média, muito acima da média no resultado. Até botar as Não, coisas mas pra rodar. até os caras muito acima da média no esporte ou nos negócios, tem alguma área ali que. O cara que é muito acima da média, tem alguma área ali que ele dá Pode uma pegar o desequilibrada. Elon Musk, cara. A vida pessoal dele é totalmente lascada. Você já leu o livro dele? Já. O Seu Bilionário? Cara, é todo lascado. Ele casou Tem 10 vezes. uma série de documentários no Netflix, quem quer conhecer um pouco Jordan. mais é muito bom. Os caras não tem. Michael Jordan, velho, né? A história do Michael Jordan é fodida. Né? Então, assim, Problema com álcool, droga, esse trem. Então eu tinha uma vida muito desequilibrada. Eu trabalhava e só trabalhava. Ganhava dinheiro, curtia, viajava, proporcionava boas coisas, mas saúde fodida, cansaço, e a idade também vai chegando, beirando os 30. Eu falei, cara, esse negócio aqui, eu não sei. Próximo nível, bora lá. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei com a mentalidade de fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, primeiro eu tenho que conhecer dentro, a mim mesmo. Depois eu tenho que externalizar isso. deve ter sido um exercício fudido de autoconhecimento, né? Mas eu não tinha tanta consciência, mas eu andava com pessoas que tinham. Aí que eu tava falando do Renan, abraço Renan, tamo junto. O Renan me ajudou muito, que é o do seu Ninico, Sim, empresário, amigaço meu, que a gente tem essa jornada junto desde a faculdade, na época de engenharia. E ele falou assim, brother, vamos fazer o seguinte, lá em 2019, cara, você conhece um cara aí que é muito bom, um coach que chama Tony Robbins? Falei, quem é esse maluco aí, bicho? Não conheço, eu não conhecia. Fez sucesso, hein, Tony Robbins? Aí eu fui lá no Netflix, lá, vi a parada dele. A maioria dos gurus brasileiros hoje vieram da conexão com ele, né? Paulo Todos são Vieira modelados. e por aí vai, né? Cara, vamos fazer o seguinte, isso era fevereiro, eu lembro direitinho, porque fevereiro é aniversário dele. Eu liguei pra dar parabéns pra ele. Março de 2019, mês que vem, eu tô indo lá pra Los Angeles. Eu vou lá no evento do Tony Robbins. Falei, que evento é esse? Evento de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vambora. Falei, é isso que eu preciso. Vou lá, vou fazer alguma coisa. Vou movimentar. Que bom que você teve essa iniciativa. Geralmente vem um preconceito, né? Geralmente vem um preconceito. Você mas teve assim, essa Mexer com essa iniciativa. porra de autoconhecimento. Aí, novamente, são as pessoas certas que te empurram, né? Igual lá na Prudential lá, que o cara me vendeu, enfim, meu amigo, enfim. A partir daí, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Lembra da bolha que eu falei? Eu falei, eu preciso sair dessa bolha. Porque essa bolha aqui vai me dar só dinheiro. E tá tudo bem. Mas pra eu ter mais dinheiro... Mas no limite Mas também. o né? meu nível de Sem consciência limite. já quer outro nível, já quer uma busca eu diferente, preciso né? fazer alguma coisa. Sim, Porque eu não vou conseguir trabalhar mais 20 horas por dia para poder ganhar mais. E um problema. Por quê?
Eu percebi que eu estava nessa jornada construindo um império no terreno alugado, porque o terreno era meu. Se amanhã eu adoeço, se amanhã eu saio, se amanhã eu despirogo a cabeça, eu vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Eu era apenas um representante, um corretor franqueado, que eu era muito bem comissionado por isso. Mas, e valor, e equity? Eu comecei a entender essas coisas. Sim. Escala. Entendeu? Escala, não tinha. E aí, eu falei, tá, o que eu vou fazer? Antes de pensar, né? O que eu faço? Como que eu faço? Modelo de negócio? Qual que é a fórmula mágica, a receita do bolo? Eu falei, opa, peraí. Eu vou buscar o quem. Quem é a pessoa certa que pode me ajudar nesse direcionamento? Aí foi o meu amigo. O meu amigo me mostrou outro quem. Cara, vamos lá no Tony Lopes. Por quê? Você vai se conhecer, você vai sair um pouco da bolha. E aí eu fui no evento. Do caralho. Já foi no evento? Não. Inclusive é bom. Todo ano, se puder. É outra pegada. Quando você Tony Lopes já vi vários materiais, mas nunca foi. Na gringa é outra pegada. Sim. Aí, o Tony, eu fui no evento do Tony, 5 mil pessoas em, sei lá, 150 nacionalidades diferentes, uma loucura do caralho. Artista, jogador de NBA, tudo misturado, né? Porque ele é muito... Ele é o número 1 do Fiquei 5 dias lá, bicho. 5 dias lá. Parece Não, ele é um Transformer, né? Ele é um Transformer. Eu tenho um gigantesco, um avatar. Bicho, ele é cabuloso. E aí andou na brasa, quer confusão, voltei acelerado, né, velho? Voltei e falei, cara, agora eu vou meter o louco. Vou construir tudo, aquela visão, né? Aquele sonho, né? Beleza. A partir daí eu entendi que o quem era muito importante. O quem era mais importante do que eu saber naquele momento o que, o como e quando. É o quem. Quem que vai me ajudar? Conexão eu com a preciso sair da essência. minha bolha. E aí um outro cliente amigo meu, lá do Mato Grosso, uma vez chegou, velho, segue esse cara na internet aqui, esse cara que fala sobre networking, esse cara que vende resultado, não sei o quê. Não vou falar nomes não, porque é polêmico. É polêmico. Aí eu comecei a seguir. Acha melhor não fala não? Não, vai. comecei a seguir. Eu falaria, mas vou respeitar. Comecei a seguir. O cara é brabo falei, mesmo. pô, O cara é bom. tá rodando, tem um grupo de empresários. E essa comunidade tem um lado meio dark, assim, né? Não é uma comunidade No bonitinha. início não era. Não tem beautiful people, assim, é um negócio mais hard. Era uma comunidade Que a gente se identifica, eu acho, muito em função disso também. Era mais disruptiva, né? Sim. Era mais underdog, lembra da palavra, underdog. E eu via que tinha empresários que eu conhecia a nível pessoal, né? Lá de Valadares, lá de outros lugares que eu seguia, que não era meu amigo, mas eu sabia que esse cara tem um negócio legal. Esse cara tem resultado. Efeito associativo. Peraí, se esses caras aqui estão ali com ele, é porque essa comunidade deve ser boa. E tal, tinha na época a mentoria. Paga a mentoria aqui, paga a mentoria ali e tal, participa da comunidade. Aí um dia eu não tinha zero referência, ou seja, eu não tinha aquela segurança igual as pessoas têm de poder validar algo, de chegar, Alan, como é que funciona isso aí? Você que tá dentro, é legal, cara, vale a pena? Não funciona? Eu odeio quando me perguntam vale a pena. Eu falei, brother, vale a pena, só depende de você. Você vai fazer valer a pena? Sim. Ué, vale a objetivo. pena. E aí foi também uma transformação pessoal, né? Do executivo engravatadinho. Tirei o terno. Tirou o terno, meteu as tatuagens. Tirei o terno, tirei tatuagem. Eu tinha coleção de gravata, hoje é só pra enfeite. Minha coleção de gravata, que eu adoro, inclusive. Mas aí na época, cara, eu comecei, depois de consumir muito conteúdo gratuito ali, eu falei, cara, eu preciso estar aqui dentro. O que eu vou fazer? Aí novamente, o que eu vou fazer? Qual que é a receita do bolo? O que eu vou construir? Não sei. Eu vou estar ali dentro, e vou tomar café, vou viajar com os caras, vou descobrir alguma coisa. Fui lá, paguei 40 mil pra entrar. Eu lembro direitinho, eu tava num hotel, eu tinha acabado de chegar na cidade nova, Mato Grosso, então eu não conhecia muito bem a logística ali. Tava num hotel ruim, cara, no meio de estado, tava bolado, falei, filha da puta, o que eu tô fazendo aqui? Né? Não preciso disso mais, cara. Eu podia estar num lugar diferente, conectando pessoas, tô sozinho aqui, quer saber? Mandei uma mensagem, lembro direitinho, era tipo 1h da manhã, mandei um pix lá, não tinha nem pix na época, mandei lá, uma programação de teste. Mandei no PicPay em dólar só, ainda cobrou taxa ainda depois, enfim. Mandei lá a parada. E aí comecei a participar do grupo, da comunidade. O primeiro evento foi em BH aqui, então tava mais acessível, mais fácil. Logo 2 meses depois a gente fez o evento fora, a gente foi lá pra Lituânia e na Letônia. Na Europa Oriental. É lá em cima. Oriental. Então foi uma experiência fantástica. Então eu comecei a entender, tem a galera massa. Ali a gente fala de negócio. Fala de negócio dentro da piscina, tomando uma, resenhando, às vezes numa mesa mais formal. Processo criativo espontâneo, né? Deitado, sem camisa, com o pé pro alto, falando de negócio. Galera massa,
de todos com resultado, os segmentos, multimilhões ali dentro de faturamento e vivendo experiências legais, né, fora do país. Em outros lugares do Brasil, a gente já fez eventos em Florianópolis, Sul, Porto Alegre, praia, enfim. Então essas conexões começou a abrir muitas portas para mim. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, tirando a questão de saúde, né, e tudo mais, me ajudou, porque eu tive mais tempo para poder consumir conteúdo, para aprender, para conectar com essas pessoas. E aí que nasceu o Confra. Não, vou chegar lá. Aí foi o pulo do gato, porque a pandemia, eu tinha um skill que poucos empresários grandes dentro da comunidade, a gente tinha mais ou menos umas 200 pessoas ali dentro, tinham, que era o quê? Você sabe? Abordagem telefônica, porque não tinha mais contato. Era um momento que as pessoas estavam descobrindo, por mais que para nós é muito natural, né? Para mim que vem de multinacional também é natural. Mas para muita gente vender por telefone e um monte de coisa... Ali dentro tem ainda empresas, representantes de... Foi seu grande diferencial ali. Aí que tá. Aí a galera começou a... Virar. Pandemia veio, fudeu, como é que eu vou fazer? Porque tinha time de representante nas empresas, das pessoas. Aí o que eu fiz? Um princípio básico de comunidades de network. Agregue primeiro, agregue valor, seja interessante antes de ser interessado. O que eu fiz? Mandei mensagem para os caras, porque não tinha mais os eventos. Agregue primeiro, não seja interesseiro. Aí, ó, até rimou. Aí dá um eu corte. fiz? Eu falei, galera, todos sabem do meu background, né? De vendas, de abordagem telefônica, de vendas online, etc. Do contato mesmo, da abordagem de clientes. O que vocês precisarem, vão marcar uma call. Na época não era call, né? Porque não tinha contato. Vamos trocar uma ideia, ver o que eu posso ajudar dentro do que eu sei. Tinha uns caras lá, empresários de um nível muito maior. O cara batendo 60, 80, 100 milhões de faturamento. Ele falou, velho, eu preciso de você. Vamos conversar. Eu lembro direitinho, eu fiquei uma semana fazendo tipo umas 5, 6 calls com a galera. Então eu ia lá, desse jeito aqui, numa call. Muito empreendedor digital que ele não conhece o mundo real, né, cara? A rua. Exato. Eles não sabem. O caminho. Se cair a internet, cara, esses caras estão Eu comecei a agregar pra caralho, porque eu fazia call ali com os empresários da nossa comunidade network e isso estreitava o laço, estreitava o valor. E às vezes uma coisa simples que eu falava, pô cara, por que você não faz um script de abordagem assim? Por que você não treina assim? Se quiser eu posso te ajudar. Fiz treinamento pra equipe e etc. Caras até com grande visibilidade hoje na internet digital. E aí eu comecei a gerar que seja poucos até grandes resultados dentro do negócio deles, né? Porque eles mais precisavam. De graça, não cobrei nada. Eu gravei curso de vendas, tem até hoje, muito mal gravado, porque é o recurso que eu tinha. Mais feito do que perfeito. Eu gravei curso de vendas e abordagem de graça para colega dentro da comunidade. Olha aí que legal. Então entreguei pra caralho. E aí foi. Tive um grande reconhecimento. Inclusive eu te vi a primeira vez no Instagram deles. Não, no Instagram da comunidade. Alguém marcou ele, eu seguia. Foi aí que a gente começou a... E eles me deram muita moral. Então, dentro de um grupo de networking, vale muito mais o valor que você agrega do que a sua condição financeira. Porque, como você disse, era um grupo que era um pouco ego e muito resultado. Então, o cara não tinha multimilhões, o cara faturava 2, 3, 5 milhões por mês ali, vendendo curso digital, o que seja, andava de chinelo e não tinha nem carro. Pouco tinha carro, eu gostava, né? Não tinha esse ego, sabe? Sim. Então eu tinha muito mais visibilidade dentro do grupo, porque eu sempre agreguei muito, eu transformei ali, às vezes mudei o negócio dos caras por um pouco que eu troquei ideia, que pra mim é muito natural, que eu já fazia há 10 anos na Prudential. Ideias empregáveis, aplicáveis, que mudavam a realidade daquele, né? A partir daí, começaram a abrir algumas portas. E aí eu comecei a investir em outros negócios. Falei, bom, então vamos entrar aqui, né? Fui sócio de uma marca de moda masculina, comecei a entrar no viés digital, falei, vou fazer lançamento de vendas, vou fazer algum negócio aqui. Comecei a me movimentar para buscar negócio. Fui sócio de uma franquia, comprei uma marca de concessionário digital de carro de luxo. Olha aí, que então legal. Comecei a trabalhar, seu network ainda aumentou, mas sempre posicionado no público high ticket. Então, moda masculina, público high ticket. Seguro de vida, high ticket. Veículos importados. Carro de luxo, high ticket. Vendia carros de 300 mil, média de 300 mil por telefone. Olha aí que legal. Era doideira. Então o negócio começou a fluir. Só que nessa jornada começou a desenvolver também naturalmente a minha comunidade. Eu falo minha porque ela não está centralizada em mim, mas eu sou o idealizador, a conexão. Você é o grande líder ali. Sim, o elo de tudo isso que é a Confra. Você que conecta, dissemina a informação. Nessa jornada entre erros, acertos, aquilo que você falou, sociedade, depositando expectativa em sócio, dinheiro e tempo e não era correspondido, eu comecei a entender, eu falei, cara,
eu tô depositando muita energia em algo que não vai me escalar, não vai trazer resultado. Porque eu tô jogando toda a responsabilidade nos outros. E tá errado. Eu preciso fazer algo que é meu. Eu preciso criar a minha marca, o meu branding. O meu brand é muito positivo. As pessoas gostam de conversar, têm confiança. Se amanhã eu tô vendendo garrafa de café, as pessoas vão comprar. Se amanhã eu tô vendendo avião caindo, o cara vai comprar. Não importa. Sim. O que eu estiver vendendo. Se amanhã eu tô vendendo cueca de luxo, o cara vai comprar. Mentalidade. Entendeu? Porque eu tenho um bom relacionamento. E aí me compraram no projeto da Confra. Por quê? Nesse idas e vindas, erros e acertos, que aí entra um outro podcast, né? Sobre o que não fazer. Depois vamos ter o Ladeira 2. Ladeira 2. Vamos fazer o antes e depois. Vamos. O que não fazer na vida? Porque melhor do que... existem duas formas de aprender na vida, né? Você se conectar com pessoas e falar, você já fez isso aí? Deu errado, deu errado, né? Me conta aí, porque eu vou aprender e não fazer. Faz não que vai dar errado. Ou se não... Outra coisa é se fuder mesmo. Gastando dinheiro, perdendo processo, enfim, coisas do mundo empresarial, que muitas das vezes a gente, em vez de aprender com o erro dos outros, a gente mesmo erra, aprende, toma na bunda e passa pro outro. Fala, velho, isso aqui eu já passei nesse caminho. E dentro disso... Vocês também, né? Numa conversa nossa, você me falou assim que aprendeu a deixar de ser bonzinho. Que se assustava antes com as coisas, agora quer processar, processa. Porque, cara, não tem jeito, tem fatores incontroláveis. Sim. E outra coisa, autorresponsabilidade. Pô, se eu assinei um contrato de sócio... Foi falar de processo, É o destino. Se eu assinei um contrato, se eu dei o sim, eu dei o de acordo, então eu não posso reclamar para aquilo que eu me inscrevi, eu comprei, eu confiei, eu depositei a minha energia, o meu tempo, às vezes até coisas preciosas, como patrimônio, família e outras coisas, naquela pessoa. Então é autorresponsabilidade. Então eu tenho que internalizar e vamos até o fim. Botar a culpa na política, no sistema, na economia, no IPCA, no governo, que seja. Eu tomo aquilo para dentro, arco com o que tem que arcar da melhor forma, mas antes eu me preocupava nesse ponto, eu colocava isso acima do que eu precisava fazer depois. Então, a preocupação, ela tomava a maior parte do meu tempo, em vez de eu estar preocupando no seguinte, deu errado, qual que é o próximo negócio? O que eu posso desenvolver? Qual que é o próximo passo? Eu estava preocupado naquilo que estava puxando para trás. Então, dentro de uma... Vamos pegar aqui numa dinâmica de tempo, você tem 100% do seu tempo disponível para você. Cabe a você saber definir ele e dividir ele em coisas reais, né? Como? Basicamente, você tem que 70% do seu tempo dividir para o bem, que é o quê? O que eu posso fazer para crescer? Como que eu posso escalar o meu negócio? Como que eu posso resolver esses problemas que estão acontecendo para poder ser uma pessoa melhor, criar negócios mais sustentáveis, enfim, pensar em crescimento, mentalidade de abundância, crescimento. Você mesmo fala, transbordo. Os outros 20% você tem que pensar no modo sobrevivência, que é o quê? É você, eu preciso pagar as contas. O empresário tem que ter uma gestão de fluxo de caixa. Então eu preciso sustentar isso aqui no curto prazo. O que eu tenho que fazer aqui no curto prazo para sustentar, para pagar as coisas, pagar o dia a dia? A operação. E 10% para as coisas passadas. Não é que você tem que cagar, mas tipo assim, mas cara, isso aqui não está no meu controle. Já fiz o que eu tenho que fazer, tchau. Pode fazer o que você quiser aí. O problema não é meu mais, já está delegado para advogado, para o que seja, e bora. Não pode deixar isso puxar e tomar a sua energia no processo decisório. Você tem que pegar 70% do seu tempo e pensar para frente. Mas nunca esquecer atrás, mas não deixar isso te puxar, te travar. Então por isso que eu falo, cara, já fiz a minha parte, eu tenho responsabilidade nisso, agora faça o que você quiser fazer aí, deixa para autorar, porque uma hora vai se resolver. Achei sensacional essa mudança de paradigma. É diferente que as pessoas do cara que ficava com medo pro cara que virou... É a vida, né? As porradas. Que assumiu esse outro arquétipo também. E é um resumo do empreendedor, né, cara? É assumir risco, você tem que assumir risco, não tem jeito. E assim, o problema do empreendedor é que acontece essas situações, porque isso vai acontecer. Problema vai acontecer, falha vai acontecer, prejuízo vai acontecer. Cabe a você reagir a isso da melhor forma. O medo vai acontecer. Nós passamos por uma situação parecida, né, ano passado. E... Qual delas? Foram tantas? Foi uma treta. Cabe a que você o cara, sim, verdade. Que o cara ficou dando soco no ar depois, igual um idiota. E nós batemos recorde. Tinha muito pouco a ver com nós, muito mais com o resultado. Você não controla. Então, assim, o problema do empresário é que quando ele está de frente disso, primeiro, ele deixa o medo travar ele. Trava. Segundo, ele pega 70% do tempo, ele preocupa com o problema que ele tem que resolver. E não o que ele pode fazer. A lei das grandes médias que eu sempre falo, cara, geralmente o seu problema não te leva para o próximo nível. Não.
O que te trouxe até aqui não vai te A levar sua pro próximo fixação, o tempo que você está dedicando para aquilo ali não te leva para o próximo Não vai. nível. Exatamente. Então você tem que sim se preocupar e tomar responsabilidade, mas você não deve se travar por isso. Aí que tá o pulo do gato, né? Porque naturalmente isso foi desenvolvendo e eu e mais 3, 4 amigos, pelo viés que eu já tinha de network, eu comecei a investir muito nisso lá em 2019, que teve a minha virada de chave, experiências, agregar para as pessoas foi a história que eu contei. Eles falaram, cara, vamos, depois que eu mudei para casa, né? Em 2021, final de 2021, eles chegaram assim, vamos começar a marcar, tomar uma na sua casa? Toda quinta-feira, porque, cara, a vida é muito difícil, correria, vamos tomar uma, Oportunidade de trocar uma ideia. Fazer a resenha, falar de negócio, tá? Beleza, vamos, é nóis. E aí, você não gosta, né? É da hora. Hoje eu construí o meu ambiente pra isso, né, em casa. Começamos. Toda quinta-feira a gente encontrava. Aí, posta aqui, posta ali, posta aqui. Aí o outro vem, como é que funciona esse trem? Quero participar também. Até então, pessoas que eu conhecia dentro do meu network, eu falava, beleza, chega aí. Começou a vir. Virou a chave quando começaram a vir pessoas que eu não conhecia. Fulano que me indicou, eu te sigo aqui, como é que funciona isso aí? Eu falei, opa, tem negócio aí. Aqui é um negócio. Porque eu já vivo network. Sim. Eu já vivo comunidades. Eu só não monetizo isso ainda, a meu favor. Sim. E aí vem conexão do que realmente aí que tá. O papel social que eles têm, até social, né, na vida desses empreendedores. Aí eu comecei a pensar nesse mercado. Falei, cara, BH tem poucas ideações, né, poucos projetos disso. As pessoas estão nesse formato mais light, eu acho que são pouquíssimos. É muito corporativo. Sim. As pessoas estão carentes pós-pandemia de contato pessoal. Ninguém quer mais arrasta pra cima. Ninguém quer mais contatos reais e práticos que realmente façam sentido. Curso, vender curso. Então assim, elas querem. Só que precisa de um algo a mais. O mercado ele tá tendenciando agora para gestão de comunidades, para network, para contato presencial, para eventos e tribos, né? Que é o e resultados que voltem a conectar as pessoas de acordo com os negócios de verdade, empreendedores de verdade. Vai lá e faz, bicho. Parar com essa merda de o cara vai lá, aluga um carrão e faz. Cara, já era. A verdade vende, cara. Acabou essa história da idealização. Prazo, é o resultado, cara. É o resultado. Então, é o que vai convencer no final. As pessoas estão carentes. Esse movimento de comunidades está crescendo cada vez mais. Esse contato, esses eventos, essa sinergia, essa energia pessoal ali. E aí eu falei, cara, vamos validar esse negócio? Eu quero ver, o próximo que chegar aqui que eu não conhecer, eu vou trocar uma ideia com o cara, vou falar com ele que é 200 conto pra vir aqui tomar uma. O cara veio, foi lá, pagou 200 conto pra vir aqui em casa, tá top, né? Tá ótimo. Aí o cara aí, tal. Aí chegou num ponto que eu já tava cobrando 3 mil reais. Legal. 3 mil reais pra vir aqui em casa tomar uma na quinta e participar de um grupo de WhatsApp. E você tava pagando porque tava vendo valor naquele movimento. Participar de um grupo de WhatsApp. Sim. Então tinha lá. Resumo, fechamos 2022 com 40 membros. Legal, show. Cara que você... Eu sou membro do Contra. Pagou barato, hein? Paguei barato. Já tá mais caro. Mas na época, pessoas ali que estão faturando multimilhões e outras pessoas estão começando a estão se inspirando nessas pessoas. O jogo empresarial. O movimento é saudável. Saindo da cadeira de empreendedor, igual eu saí lá na venda de seguro, para o empresário. Né? Que aí pensar em gestão, processo, liderança, cultura, equipe, que é o momento que eu estou hoje a nível pessoal dentro da Confra. Então, diante dessa virada do ano agora, eu comecei a reavaliar todos os negócios que eu estava de frente. Negócios que às vezes estavam me tomando muita energia, às vezes com modelos muito complexos e travados, que me dão pouco potencial de resultado no longo prazo. Falei, cara, não vai dar certo. Eu vou precisar dizer não para coisas boas. Mas você tava legal aí, o pessoal tava gostando do seu trabalho, você tava faturando bem lá. E por que você saiu? Porque, simples. Eu entendi que eu tenho que abrir mão do o curso do barco, né? Eu tenho que dizer não para coisas boas e em busca de algo extraordinário. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo agora. Primeiro você precisa... Não dá para transbordar em tudo ao mesmo tempo. Botar a coisa para rodar e depois você vai para outro caminho. E aí chamei o meu sócio, né, o Pedro, que já tinha comprado a minha ideia lá no início da Confra. E falei, cara, vamos agora fazer a Confra virar um negócio de verdade? Vamos estruturar essa parada? Vamos. Então, obviamente, eu não conseguia mais continuar cobrando 3 mil para participar de um grupo de WhatsApp. Eu precisava entregar mais valor. Eu precisava aumentar o valor percebido, experiência. Sim. E aí a gente estruturou o modelo da Confra, um novo projeto da Confra em 3 pilares. Networking, conhecimento e experiência. Por quê? Show de bola. Network é poder.
Só que para você agregar, para você ser interessante antes de ser interessado, né, antes de ser interesseiro, você precisa o quê? Ter uma bagagem. Você precisa ter um conhecimento adquirido. Porque como que eu vou ter troca para agregar sendo que eu não tenho conhecimento, às vezes, sendo que eu não tenho uma base? Como que você vai ser interessante para um cara que tem muito também? Né? Por que o cara vai para compra? Preciso ter uma base. Eu falo que é encher o copo. Você encher o copo, saber posicionar, saber falar um pouquinho sobre cada. Você não precisa necessariamente falar tudo que você sabe, mas você tem que saber tudo que você fala. Sim. Esse é o ponto, entendeu? A partir daí, corte aí. o conhecimento, eu tô falando de corte, né? A gente disse que o conhecimento ele é necessário para poder tornar o network todo esse movimento, né? Consistente. E a experiência, por quê? A experiência, que é o terceiro pilar, conecta. A experiência aproxima pessoas. Pensa bem, os grandes negócios hoje, eles não são feitos necessariamente numa reunião, uma coisa formal demais. Às vezes é tomando uma. Sim. As grandes ideias, elas acontecem nos momentos de descompressão. Exatamente. É isso mesmo. Nos momentos de compressão. Pega lá no não, tem coisa mais chata que reunião, gente. Uma reunião light, uma reunião leve. Onde cara, reunião com... Eu preciso participar... Água ou café? Água. Até porque eu acho que café eu já acabei com ele. Eu preciso participar de reunião com pauta, eu participo, mas eu acho um saco. Sim. Mas faz parte. Hora. Faz parte. A partir daí, a experiência ela conecta. Por quê? Porque é nesse momento, pega um exemplo, o Paris Saint-Germain, os Sheiks, eles compraram o time basicamente para poder levar os petroleiros, a galera lá pro camarote para fazer negócio ali no meio do jogo. Os grandes eu não sabia disso. Mais do que futebol. Muito mais. Mais do que futebol. O que acontece no camarote. É muita grana, né, cara? Ali, muita grana. É a parada... o que... Pro cara que pode pagar Neymar, Mbappé e Messi... Tá apertado, né? E mais, né? Como é que ele faz pra... Não, com certeza. Como é que ele faz dinheiro? Então, isso aí. O Paris Saint-Germain não é um time de camisa pesada. Não é um Manchester, não é? Então, ele não gera tanta receita de torcida, essas coisas. Mas o business é outro. É outra coisa. É outra pegada. O objetivo ali não é sensacional. Nunca parei pra pensar nisso, não, cara. As coisas... Depois eu vou procurar ouro, saber. literalmente, tá no camarote. Tá ali. No rolê ali. Por quê? Eu comecei a viver isso. Então, antes de vender o que eu vendo hoje, que é essa proposta, esse sonho, isso que as pessoas precisam de se conectar, buscar conhecimento, estar em ambientes prósperos, com pessoas que compartilham uma mentalidade de abundância, eu vivi isso. Antes de vender, eu tenho que viver. Então hoje os meus amigos... Consegue levar na prática. Os meus melhores amigos que eu fiz nessa jornada de comunidade, de experiência, de network, de grupos, né, de masterminds, eu fiz nas viagens para o exterior, para Israel, para Lituânia, para Letônia, todos os nossos eventos, Paris, Amsterdã, que eu fui ano passado. Depois nós vamos pegar umas dicas de Israel. Israel você foi a passeio ou a trabalho? Nós fomos no evento da comunidade. Então, nós estamos indo para estudar inovação. Cara, foi quando estourou a pandemia, na semana que estourou a pandemia. Tava fechando o portão do aeroporto, eu cheguei no Brasil, dia 16 de março. Depois nós vamos pegar umas dicas. Então. Tel Aviv é do caralho. Show. Então foi lá que eu fiz as melhores conexões, a gente leva hoje pra vida, até pra negócios, sociedades, parcerias. Então essas experiências, elas conectam. Então é isso que a gente quer trazer dentro do projeto Confra. E tá vindo um evento grande aí. Dia 15 de abril, teremos evento. Nós vamos colocar na descrição, com certeza, do vídeo aí, os arrobas todos para vocês acompanharem, inclusive conhecerem um pouquinho melhor aí. Palestrantes, network foda e, claro, conhecimento, porque o network sem conhecimento não é poderoso. O poder não dá tá no valor que você agrega, na mentalidade de abundância. Então esse ecossistema que a gente está construindo na Confra, independente de questões financeiras, é um ambiente onde você consegue compartilhar suas dores, porque o empresário ele tem uma jornada muito solitária, né? Às vezes você tá ali, você não consegue chegar a algum familiar seu. Na família, às vezes a esposa, os filhos, eles não têm dimensão. E aí julgam, né? Até né? O Hunter, meu primo lá, que ele é arrogante, metido e tal. Não é assim. Ninguém fala isso de mim. Enfim, a ideia é mostrar que esse ambiente existe uma contribuição mútua. Claro que, como eu disse, eu sou o elo do movimento. Mas a ideia é trazer gente cada vez melhor do que eu
para poder agregar e formar esse ecossistema de abundância. Essa prosperidade ela é necessária. Sim. E isso é um meio, não é um fim. Importantíssimo. Porque depende muito mais de quem está ali dentro do que eu vou prometer. Perfeito. Eu não vou conseguir prometer, Alan, ó, se você entrar, cara, eu te garanto que você vai conseguir isso aqui. Não, é o movimento que você participa, a sua contribuição que vai fazendo você, inclusive. E às vezes existe um processo seletivo, né? Sim. Não é, pagou, igual vestibular federal. A fraternidade... Em faculdade particular, pagou, passou, não é isso? A fraternidade, basicamente, o filtro hoje sou eu. Né? Como a gente está atingindo um processo de escala, ainda vai muito sobre o meu feeling. Então eu vou lá, tomo um café... Então existe uma diferença dentro da estrutura. Explica aí como que é a estrutura. Tem a fraternidade, que é a hoje galera... nós temos a fraternidade e a turma. As turmas trimestrais, a cada trimestre, a gente abre blocos de turmas, onde tem uma entrega de um conhecimento muito denso e de muito valor ali dentro. 2 vezes por semana a gente tem calls e reuniões online, muitas das vezes. Essas reuniões, esse conteúdo, ele está muito baseado nos 3 pilares de todo o negócio, que é gestão, marketing e vendas. Então a gente fala muito sobre as 4 alavancas, que são marketing estratégico, máquina de vendas, excelência operacional e jornada de experiência do cliente. Essas 4 alavancas é a que vai crescer, desenvolver, levar para o próximo nível. Das maiores empresas, inclusive, multinacionais, sim. Cabe você otimizar. Então a gente destrincha em conteúdos, métodos, ferramentas aplicáveis, seja em qual for o nível que você esteja no seu negócio, você vai ter uma base de conhecimento para você crescer. Geralmente o pessoal da turma são aqueles membros, aquelas pessoas que ainda estão crescendo, estão jogando um jogo de faturamento, estão estruturando um negócio, saindo da cadeira operacional, saindo da cadeira do eu empresário para empresário. A fraternidade já é um nível mais avançado. A fraternidade não tem só acesso a todas as turmas do ano, mas principalmente o encontro, o acesso presencial, o networking cada vez mais próximo. E ali dentro, a gente permite rodadas também de hot seats. Por exemplo, o momento que você vai abrir o seu coração, é como se fosse uma mentoria individual. Você abre lá para a turma numa resenha aqui e dali sai várias soluções. Pessoal, tô com dúvida, tô com dificuldade, um momento muito crítico agora na empresa. Exemplo, sobre definir processos e descobrir sobre ferramentas de sistemas de otimização ou entender um pouco mais sobre BI, enfim, números e como estruturar indicadores, KPIs, OKRs, essas coisas que a galera corporativa faz. Um exemplo, tá? E ali, por exemplo, tem um Handler, que ele é muito bom com isso. Ele é muito bom em gestão. Vocês são muito bons em gestão. O Handler tá ali. O Handler, ele vai levantar a mão e falar: ô Alan, cara, eu fiz isso aqui e deu certo, eu tive tantos % de resultado depois que eu implementei essa ferramenta. Adapta e vê se cabe na sua realidade. Ou até mesmo indicar o quem. Igual tem um cara que eu conheço que é bom de editorial. Vou te passar o contato, vou fazer a ponte aqui no meu network e vai resolver. Mandei lá no grupo o curso de finanças também, de graça. Bom, baita curso com o Julian. Então essa ideia... Essa ideia é justamente promover esse ecossistema. Então, por exemplo, vamos supor que o Handler ele cobra 20 mil na mentoria dele. Se eu fosse pagar os 20 mil só para ter acesso à mentoria, eu ia ter acesso apenas à mentoria e ao conteúdo. Se eu estou ali dentro da comunidade, isso seria de graça. E outra coisa, a disponibilidade, a vontade dele ajudar é muito maior por a gente estar envolvido num ecossistema. O sentimento de fato de fraternidade. É essa a ideia da fraternidade. Sim. Então ali a gente tem, independente do nível que cada um esteja, a gente tem um só objetivo, que é crescer e a colaboração mútua. É um projeto. Por quê? Legal. O grande objetivo que eu quis é construir um ambiente que seja inevitável realizar o nosso objetivo. E esse ambiente tem que ser próximo. Confra realmente é um projeto muito sensacional. Estamos crescendo, graças a Deus. Estamos começando, engateando perante o que a gente vê, mas a minha visão é sempre a oportunidade é sensacional. Vocês terão acesso aí ao material, com certeza os arrobas vão estar todos na descrição do vídeo e vocês vão poder buscar mais informações. Então, rendeu, né, cara? Vamos lá, encerrar? Que legal, né? Se deixar, a gente fala mais 3 horas. Pessoal, eu vou... Fica à vontade. Vou dar uma de youtuber agora. Acho que se você tá gostando do conteúdo, tá achando interessante, você acha isso importante para alguém, que alguém precisa ouvir todo esse conteúdo que o Ladeira trouxe, que o Alan trouxe, né, que nós falamos aqui, vai lá, se inscreve, deixa o like. Eu acho que isso ajuda muito o canal a crescer. Claro. Esse conteúdo gratuito, nós estamos aqui há quase 2 horas do nosso tempo, com o intuito de levar uma mensagem para as pessoas que é possível transformar a sua vida através do empreendedorismo.
e mostrando que no final de tudo é o seu resultado que vai convencer. Justamente. Então, acho que da mesma forma, divulgar o trabalho da Confra, divulgar todas essas iniciativas, eu acho que é muito importante. Então vai lá e dá essa força pro canal. É isso aí. É importante principalmente porque boa parte das perguntas que nós fazemos, o que nós pensamos, é para que você que esteja independente do momento do seu negócio possa talvez ter um start ali. Às vezes um insight que insight, uma pergunta. Você tá lá naquela Não é à toa que eu tô com 12 aqui, né? Você tá lá naquela dúvida. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Dou, não Esperando dou, Deus dar aquele soco na sua costela pra você ir, né? Que foi o que eu passei. Foi uma frase que o meu amigo me disse, que eu já citei e vou repetir, que fez com que eu mudasse a minha visão dentro de uma situação altamente confortável, com grana na época da Prudente, com um resultado fantástico, reconhecimento, tinha tudo. E ele falou, brother, vou te falar um negócio. Você tá legal aí, tá bacana, tá palminha, viajando o mundo, tudo de graça, beleza? Mas você tá construindo terreno, você tá construindo um império em terreno alugado. E aí? Se e amanhã? problema, E daqui o que 10 você vai anos? fazer? Aí eu, opa, peraí, é verdade. Onde que Deixa eu vem? pensar nisso aí. Exatamente. É isso aí. E aí foi o que mudou. Vamos de resumo? Bora de resumo. Vamos lá, Estou lá. aqui com a minha Big modelo 2016 barra Essa, eu vou te falar, essa é Nutella. Big Bang. Esse aqui é o modelo Mont Blanc, Big tá? Blanc. Pique Blanc, modelo Mont Blanc. É isso aí. Nós tivemos aqui 12 pontos ao decorrer do nosso bate-papo com o Ladeiro, um bate-papo muito rico. Tenho certeza que não vai ficar só nesse, nós vamos bater outros papos, convidar para um segundo momento, né? Mas o primeiro ponto que você colocou aqui, que eu achei muito interessante, modelagem, ver as coisas com a visão do longo prazo. Porque, mais uma vez, no mundo do empreendedorismo, a ansiedade, querer com que as coisas aconteçam de forma rápida, ela é sempre mais latente, né? Só um parênteses, só um adendo. Vai lá. A gente vê muitas pessoas mostrando resultados na internet e naturalmente isso aí é muito o ímpeto do ser humano mesmo. Sim. A gente tende a hatear. Sim. Então não jogue hate para quem já chegou onde você quer chegar. Pronto. Simplesmente modele o resultado. Aprende. E veja até mesmo o que você pode fazer e aplicar para você, o que você está aprendendo ali, e até mesmo o que você não deve fazer. É isso. O que ele está fazendo que você não concorda. Não jogue Deixa de ser invejoso e vai trabalhar. É. Eu não quero isso para mim, um incômodo muito forte para fazer com que as coisas aconteçam. Sempre ter o lado do bom ouvinte, para que você perceba os detalhes e as oportunidades que virão. Também você trouxe processo de expansão. É um processo incômodo, é um processo que é necessário, mas é que ele faz com que você chegue lá, né? Autorresponsabilidade, um dos pilares mais importantes, você usou aqui, eu até anotei aqui, você usou isso 4 vezes durante o seu discurso. Tá forte, né? O resumo tá forte. Você usou durante o seu discurso aí 4 vezes, que dá para ver que você, durante a sua trajetória, buscou formas de se autorresponsabilizar para fazer o que precisava ser feito e não ficar colocando a culpa em terceiros, né? Colocou muito sobre prática, né? Uma pergunta que eu fiz para você é quanto tempo que você se dedicava ao planejamento e à prática, e você deu para ver, tirando a segunda, que era segundo o planejamento, os outros dias da semana eram todos prática, né? Eu faço tudo, até que o negócio tome forma, mas no início é necessário, a gente precisa fazer. Não né? é da noite pro dia, Não é da noite pro dia. Né? O mais É da importante noite agora é ter pro consciência. dia num período de 10 anos. É ter E olha, consciência. buscar conhecimento e olhar para dentro de você, ver o que você precisa de buscar de conhecimento para que você dê o próximo passo. Pensar muito em escala, em equity, que é o que você acabou de falar, em relação ao primeiro ponto. Beleza, o negócio está legal, está confortável, mas aonde esse terreno está alicerçado? Né? Esse que é o grande ponto. Networking, né? Deu uma aula pra gente Vale aí no mais final. que dinheiro. Que vale mais do que dinheiro, né? O E cara aí, eu anotei aqui, agregue primeiro e não seja um interesseiro. Virou até um slogan, né, cara? Isso é um Agregue slogan. primeiro e não seja Isso interesseiro. aí Isso foi tá bom. Dá pra tatuar, hein? Dá pra tatuar. Vamos achar espaço, tem Né? espaço. E o último ponto que está aqui, reavalie o barco, reavalie o rumo que o barco está tomando, reavalie as trajetórias que está passando, porque O você resultado convence, já tá tatuado. Já tá. De preferência, numa janela de tempo suficiente para você mudar e não sentir tanto impacto, seja financeiro, de tempo e energia gasto. Então, Isso é muito em importante. vez de você Muito esperar importante. um ano executando para poder olhar para trás e reavaliar os números e ver se realmente está no caminho certo, diminua a janela para 3 meses. 1 mês é pouco. 6 meses, se tiver errado, já passou 6 meses. Tem só mais 6. Então, 3 meses
é o ideal. Tanto que as grandes empresas, elas fazem Trabalham com trimestre. boletins trimestrais. Sim. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos, inclusive. Para você ver um norte. Às vezes você não vai ter certeza, mas você vê um norte. Sempre revisamos para ver o que se no você segundo já tem um bloco indício trimestral, ali, né? no terceiro bloco trimestral, você já vai ver quantos por cento você está melhor que o E primeiro. você já ajustou, né? Você vai pro Você já segundo ajustou, trimestre, exato. você já ajusta o que não deu certo. E te falar, no início, quando você está construindo a ideia, validando e tudo mais, até pode fazer semanalmente, pelo menos Sim, para... cara. Foi o que nós fizemos muito. Porque quando nós falamos, né, para as pessoas que nós tivemos um crescimento de 43%, as pessoas 43 assustam. até novembro, né? Até dezembro novembro. foi 50 e alguma coisa. Eu faço de propósito para você me corrigir e ter assunto. Mas o que é interessante nisso? Nós, além de toda a revisão trimestral, nós identificamos durante o ano vários pontos que precisavam ser revistos e, inclusive, a nossa busca, tanto de viajar mais ou menos, ou rever o que nós buscávamos, foi Era baseado no justamente resultado. nesse conceito. Porque a galera acha que a gente não estudamos, fizemos um curso, puxamos um coelhão da cartola, não, os caras é foda. É só agora pegar isso aqui. Não é assim, galera. É igual, né? Não vou citar nomes porque é polêmica, a gente começa a levantar uma outra bandeira, mas tem um cara aí bem relevante no Brasil que falou que o empresário não trabalha, né? Que só fica parado e que os funcionários trabalham para ele. Enfim, né? A Big Mom Não Blush. é bem assim, não. É isso aí. Ladeira, cara, obrigado pela aula. Acho que foi uma aula. Sensacional. Conteúdo extenso. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai continuar, né? Vai. Não tenho Já dúvida. tem o Ladeira 2 aí, já vamos deixar na Ladeira agenda. 2, aí. já Obrigado presídio. pela oportunidade. Sucesso, parabéns pelo Conf, eu tenho certeza do Obrigado. sucesso. Tá só começando. Querido, tamo junto. Obrigado aí pela parceria. Valeu. E parabéns pelo projeto. Tá sensacional. Acho que esse projeto de querer agregar, claro, obviamente vocês estão visando isso como um negócio, mas agora tem que pensar em trazer gente, trazer audiência, transformar pessoas que às vezes estão em dúvidas ou, né, não conseguiram se encontrar, não conseguiram definir uma visão para a vida. Então, queria encerrar com uma frase que me move muito, que é: independente do que você está fazendo hoje, independente do que você se propõe a fazer, permita-se fazer no mais alto nível de excelência. Ou seja, dê o seu máximo em tudo. Se você está lavando um carro, lave de uma forma impecável. Se você está tocando uma empresa, um projeto, dedique-se 100% nisso, de coração. É isso aí. Porque no final... O resultado convence. É isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Não esquece de curtir, seguir, compartilhar. Mandar pra tia, pra prima, pra avó, pra todo mundo.